Olá, Quilters! Eu sou a Tânia, atrás da marca Tânia Mogari Quilter. Você está aqui mais uma vez no meu canal do YouTube. Sou uma designer de projetos de quilts e também uma long arm quilter. Seja muito bem-vinda ou bem-vindo todos vocês para mais um vídeo. Antes que eu comece com o assunto desse vídeo, e sempre acabo esquecendo, gente, curtem o canal, tá? Aciona o sininho que quando eu tiver conteúdo, e eu digo para vocês que eu coloco aqui no YouTube, é conteúdo bacana, bem legal, importante, bem relevante dentro desse mundo de patchwork quilt. Então aciona o sininho e compartilhe com suas amigas quilters ou com quem você acha que esse assunto vai fazer toda a diferença. E a gente volta. Vamos lá? Então vamos lá. Bom, vamos falar sobre os fios, né? Eu acredito que todo mundo já ouviu falar. Muitas pessoas já comentaram, já explicaram a questão de fios, tecido, né? Que existe o fio reto e o enviesado, né? Não é mesmo? Mas vai ficar até talvez repetitivo ou não, porque eu vou colocar aqui exatamente como que esses fios, eles são colocados ali e forma esse tecido, tá? Todo tecido, né? Quando você vai comprar, tô aqui com tecido, vocês sabem que existe a auréola, né? No rolo, na loja que você vai comprar, e aí a auréola tem tanto de um lado como o outro, ok? Aqui, ó. Por exemplo, aqui eu peguei um tecido pequeno que tem um lado auréola, só que, claro, o outro ele tá curtinho, que eu já usei, tá? Não tem. Mas quando você compra, ele tem de um lado e lá do outro lado a auréola, certo? Essa auréola, esse fio da auréola, é o que a gente chama de fio base do tecido, tá? Então, todo fio que corre paralelo à auréola, ele né, no seu comprimento, né, comprimento do tecido, ele é o que a gente chama de base. Existe um nome para esse fio que é paralelo à auréola, tá? E ele se chama aqui, que a gente sabe, eu sei em inglês, e aí eu fui fazer... ele se chama aqui em português de urdidura. Então, o fio que é paralelo à auréola se chama urdidura. E esse fio é que faz a base do tecido, tá? Aí existe o outro fio, né, que fica na horizontal, porque quando eles fazem esses tecidos, tá? A auréola fica ali na vertical, uma auréola aqui, outra aqui, e aí vem um outro fio na horizontal, que fica perpendicular, que na realidade aqui é a auréola, esses fios chama urdidura, aí existe um outro fio que corre aqui reto, certo? Então, na máquina fica assim, e esse fio aqui que fica perpendicular à auréola, também é um fio reto, que se chama trama, tá? Então, existem esses dois fios. O fio que é paralelo à auréola, tá? Que é a base desse tecido, e existe o outro fio reto, que chama trama, e é esse fio que vai fazer que vai colocando, como é que eu vou dizer, a estampa do tecido. É esse fio que vai dando a estampa desse tecido. Sabe quando as pessoas, vocês já viram a máquina que eles ficam fazendo assim? Aí vai fazendo assim. O que é essa trama, esse fio? Ele é um fio que vai tanto para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo do fio urdidura, que é o fio base desse tecido. Então, nós temos dois fios retos. O fio que fica paralelo à auréola, que chama, em português, urdidura,
tá? Que em inglês é wrap. E existe outro fio que é perpendicular, que vai da auréola até a outra auréola, que chama trama. Ela vai para cima e para baixo, para cima e para baixo. Eu vou mostrar para vocês uma imagem de como que elas ficam, esses fios. Aí a gente volta aqui. Bom, deixa eu mostrar aqui para vocês que eu salvei umas imagens aqui nesse documento para vocês entenderem, tá? Então, vocês estão vendo aqui, isso aqui é uma imagem de como os fios ficam no tecido, tá? Então, aqui vocês estão vendo auréola, como se aqui tivesse a auréola e aqui do outro lado outra auréola do tecido, tá? Então, esse fio que fica paralelo à auréola, tá vendo? Ele se chama urdidura, que eu comentei, que é o tecido base, ok? Ele é o tecido base. E o fio que corre perpendicular, que é esse azul aqui, que eu falei para vocês que ele corre o quê? Ele passa por baixo, por cima, por baixo, por cima do fio urdidura, ele chama trama no tecido. É esse fio que vai fazer o design da estampa daquele tecido, né? Qual é a estampa dele, essa é a função dele, ok? Então, nós temos esses dois fios retos no tecido. O tal do urdidura e a trama. Aqui, eu mostrei para vocês como é que é a direção dos fios. Então, vocês têm auréola aqui, deixa eu subir aqui, auréola aqui, e tem auréola, imagina a auréola aqui em cima. Então, vocês têm o warp, que é a urdidura, e aqui a trama, tá certo? O que é o enviesado? Enviesado, tá? Na realidade, não existe o fio, mas é a direção, né? Que é isso aqui, que fica na diagonal desse tecido, desses dois fios. Então, isso daqui é o enviesado. É esse enviesado aqui que estica. A trama, a urdidura, são retos, tá? E aí, existe uma coisa, pergunta. Qual desses fios, a urdidura ou a trama, esse daqui que fica paralelo à auréola ou a perpendicular, qual deles é mais firme, não estica? É o tecido base. Qual que é o tecido base que eu comentei? É esse fio aqui que é paralelo à auréola. Quando você pega esse tecido e estica, você vai ver como ele é firme, ele não vai esticar. E por quê? Porque ele tá nessa direção, não tem como esticar. Ele não vai andar. Tipo, né? Não é flexível, ok? Aqui, ele também não é tão flexível. Ele é leve, mas ele é levemente, ele é um pouquinho mais flexível, mas é um fio reto, certo? Não é um fio reto? Essa trama, se você estica na mesma direção dela, ela é um fio reto. Agora, onde que estica? Estica é aqui, esse enviesado. Se você corta o tecido na diagonal, você simplesmente cortou os dois tecidos, todos eles, os fios, tanto da trama como da urdidura, tá? Então, elas não têm conexão nenhuma, você separou, aí quando você vai, ela estica, meu Deus, que é o enviesado, tá? Então, o que menos estica, o que é mais fixo, é esse daqui, esse fio daqui, paralelo à auréola. Aqui, leve, muito leve. E aqui estica muito. Vamos voltar ali no tecido? A gente vai dar uma olhada no tecido lá. Só um minutinho. Bom, estamos de volta aqui. Então, o que eu falei para vocês? São dois fios e os dois são retos.
Mas o fio que menos estica, que é mais firme, é esse daqui que fica paralelo à auréola, tá? A outra não. Eu vou virar a câmera para vocês darem uma olhada nisso, tá? Eu vou esticar. E vocês, façam a experiência. Pega o tecido de vocês e façam isso. Vou virar a câmera aqui, só um minutinho. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui ó, o tecido para vocês darem uma olhada, tá? Olha só. Se você puxa isso aqui, ó, ele não vai, gente. Não vai esticar, tá? Então, esse fio é um fio mais firme, que é o tal da urdidura, que é o fio base. Se você pega agora esse daqui, tá? Ele também é um fio reto, mas é assim, ele estica levemente, mas muito leve, viu, gente? Muito. Mas ele não vai esticar tanto, não estica, porque ele é fio reto. Mas esse aqui, ele é mais firme, tá? Isso aqui é mais firme. Agora, experimenta, estica na diagonal. Olha isso, gente. Ó. Isso porque eles estão unidos. E se você corta isso daqui? Se você corta, vamos pegar, vamos fazer a experiência aqui? A gente tem que pegar uma experiência. Eu vou cortar aqui. Deixa eu pegar aqui, vou fazer mais ou menos esse tamanho aqui que fica bom. Tá? Vou cortar aqui pra vocês verem. Né? Ó, reto, reto, ó. Aí... vocês, as pessoas, né? Aí tem as pessoas que vão pegar, sabe o half square? 2 triângulos, né? Aí ela pega, corta triângulo por triângulo e depois vai unir esses triângulos, ok? Então, vamos lá. Faz de conta que tem ali um quadrado, né? Sei lá, ela tá cortando, ok? Mas ela corta, ela vai unir o half square de triângulo por triângulo. Ela cortou um monte de triângulo. Tá? Um monte de triângulo. Gente, isso aqui você já cortou os 2 fios. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Só de você mexer. Aí você vai fazer triângulo com triângulo e você vai costurar. A máquina vai puxando. Você tem que ter uma destreza muito grande, você tem que ter um controle muito grande. Com certeza, você precisa alfinetar para que essa costura fique certa. Vocês concordam comigo que quando vocês fazem um half square triangles dessa forma aqui, eu vou mostrar, aí eu já tô dentro do que é importante entender esses fios na hora da construção dos blocos de patchwork, tá? Essa unidade aqui, ela é muito usada nos blocos. Você vai ver várias unidades dessas nos blocos de patchwork, seja até as mais simples, não o nine patch, né? Os patches não. Aí você pega, como que a gente faz esse half square triangles, 2 de uma vez só? Você pega, né, 2 quadrados. Vocês entendem, quando você corta 2 quadrados, você tá cortando exatamente, os 4 lados estão no fio reto, tá? Ó, eles estão no fio reto, ok? Aqui é o enviesado. E aí, quando você faz direito com direito, eles não estão no mesmo tamanho? Deixa eu deixar no mesmo tamanho aqui, gente. Senão deixa eu ver se ele tá um quadrado aqui. Vou deixar ele com 3 e... os 2 tecidos eu vou deixar com 3 e 3/4. Deixa eu corrigir aqui na minha placa, para ficar os 2 quadrados certo. 3 e 3/4. Deixa eu virar aqui, eu vou colocar eles, pensei que tava no quadrado, 3 e 3/4. Tá. Aí, a gente vai fazer o quê? 2 half square triangles de uma vez só, né? Então, vocês sabem que tá tudo no fio reto. Você vai fazer um risco na diagonal.
E aí, você vai fazer uma costura de 1/4 desse lado, de cada lado. Quando você faz isso, gente, vocês concordam comigo que a possibilidade dessa costura ficar mais fácil de você fazer, porque você não fez o corte, mas você tá costurando ele dos 2 triângulos emendadinho, fica melhor do que se você tá lá cortando triângulo e depois ficar juntando para formar isso daqui? Concordam? Né? Quando você tem ele tá inteiro, você não ouve o corte, mas você vai costurar. Deixa eu costurar ali rapidinho, já volto. Só mudar aqui. Tá? Né? Quando você faz isso daqui, e aí, então, porque você já costurou, não vai ter perigo. Alfinete, eu não costumo fazer com alfinete, já deu uma... Aí você já costurou, então tá mais seguro desses fios não ficar dançando, né? Fica mais fácil você costurar assim. Aí você vem e corta. E aí, vamos analisar. Aí você fez o half square triangles. E vamos analisar então. Aí você vai colocar esse. Deixa eu voltar aqui. Então, vocês veem que esse half square triangles, essa unidade, os 4 lados estão no fio reto, certo? Porque o enviesado tá aqui. E quando você vai unir com outra unidade, a costura vai ficando mais reta, porque, né, vai ficando mais reta, eu digo, fica mais fácil você unir. Eu quero dizer o seguinte, vai ter unidades que não vai estar no fio reto. Você só precisa ter uma destreza maior, um domínio maior, usar alfinetes para unir as unidades quando não há o fio reto aqui, se for um enviesado. Vai ter unidade sim, tá? Por exemplo, os diamantes da vida, que é losango, aí você tá trabalhando com todo ele, né? Vocês sabem, né? Deixa eu pegar aqui uma folha, sabe? Aquela estrela lemone, que é assim. Gente, eu vou desenhar mais um. Tá? Ó. São tudo, né, que é losango, assim. Isso daqui é tudo enviesado, que agora vocês vão começar a entender. Então, é só uma questão de vocês terem um domínio para costurar, controle maior, alfinetar, enfim. Mas vamos voltar aqui. Então, isso aqui tá tudo no fio reto, certo? Aí, vocês colocam aqui, ó, vai montar uma estrela, por exemplo, você sabe que isso aqui tá no fio reto, isso aqui também tá no fio reto, eu coloquei isso aqui, que é um quadrado, e costurei na diagonal, o enviesado tá aqui, então ele tá seguro. Então, aqui é um fio reto, aqui também é um fio reto, isso aqui é tudo quadrado, é retângulo, é fio reto, ok? Então, é isso que é importante, né? Vamos falar não só da unidade de half square. Sabe a unidade de voo do ganso? Flying geese? Não vou fazer aqui, mas eu vou mostrar para vocês no papel a imagem do flying geese, tá? O flying geese, ele é assim, ó. É isso aqui, né? Agora, analisa onde tá o fio reto e o enviesado. São... aqui é o procedimento de como fazer o flying geese, né? Deixa eu ver aqui, como fazer, de uma vez só. Então, você pega o retângulo
dele, retângulo, todos os lados fio reto, 2 quadrados, você pega um quadrado, coloca de um lado, faz uma costura aqui no risco da diagonal. Então, o envezado tá aqui, elimina isso aqui, você vai passar o ferro, vocês concordam que aqui já é fio reto, certo? Aí, você vai com outro quadrado, faz a mesma coisa desse lado, costura, tira o excesso, passa o ferro. Então, todos esses lados, você tem o fio reto. O enviesado tá aqui, isso não tem problema. Isso vai te ajudar, por isso que na hora de unir isso daqui, dentro do bloco, vai ficar mais fácil, né? E a gente tem as situações de fazer esses half square triangles. Vamos primeiro no half square triangles, tá? Dois de uma vez só, que é o que eu fiz aqui. E se for o caso de 8 de uma vez só. Vamos analisar como que a gente faz esse half square triangles. A gente tem bloco que precisa de 8 half squares, né? E aí tem uma forma de você fazer 8 de uma vez só. Você corta 2 quadrados, né? Faça um risco na diagonal de um quadrado, você vai costurar dos 2 lados, o enviesado tá aqui, certo, gente? Aí, quando você vai cortar no risco da diagonal, uma aqui e outra aqui, como essa aqui, e aí formou 8 half square triangles. E aí, você vê, os 8 estão no fio reto. Você fez de forma rápida, não tem problema, ficou a costura bacana, porque você partiu de um quadrado e não ficou cortando triângulo por triângulo, que isso vai levar um pouco mais de destreza e tempo para formar esses 8. E o flying geese? Se eu quero fazer 4 flying geese, isso daqui de uma vez só. Vamos lá? Né? 4 flying geese. Vocês vão pegar um quadrado maior e 4 quadrados menores, vão dispor 2 quadrados menores em cima, faz um risco na diagonal desses 2 quadrados, costura em cada lado do risco, vocês vão cortar. Onde tá o enviesado? O enviesado tá aqui, certo? Ó, tá aqui. Quando você vai passar o ferro desses triângulozinhos que formou o quadrado, o fio reto tá aqui. Certo? Aí, vocês vão pegar com cada um deles, vai pôr um quadrado aqui, e nesse daqui você vai fazer a mesma coisa, vai fazer uma diagonal, um risco, vai costurar, e aí você corta, o enviesado tá aqui. Então, você formou 4 flying geese e todos nos fios retos. Todos nos fios retos. Sem perigo, sem problema, retinho, ok? Deixa eu voltar aqui. Então, voltando aqui. Por isso que é importante vocês entenderem, né? Naquele bloco, naquela unidade, onde está o fio enviesado? Onde que está o fio reto? Tá? Então, quando você faz um half square triangles, um flying geese, dessa forma, se eu for fazer 2 half square, 8 half square, você sabe que dá para fazer 16 half square triangles de uma vez só, 32 half square triangles de uma vez só. Vocês vão ver que eles terminam tudo dessa forma, com os 4 lados no fio reto. O flying geese, a gente consegue fazer 4 de uma vez só. É da mesma forma, tá? Só voltando aqui, esse gabarito aqui, vocês conseguem, tá? Tá dentro do meu blog. Eu vou deixar aqui embaixo o acesso do blog para vocês terem esse gabarito aqui. É um passo a passo de como fazer e com as medidas, tá? Por exemplo, aqui tá escrito assim, se eu quero o meu half square triangles terminando com 3,5 polegadas, com qual medida eu corto os 2 quadrados dos 2 tecidos do quadrado inicial para que meu half square triangles termine com 3,5 polegadas, 4 polegadas. Então, tem uma tabelinha aqui, ele é super útil, tá?
para fazer, já para identificar as medidas que você quer para chegar naquele half square triangles, assim como existe um gabarito aqui do Flying Geese. Ele está disponível ali, gente, dentro do meu blog. É só acessar o meu blog, vocês podem baixar isso, guardar isso, caso vocês precisem na hora de, se vocês querem montar um bloco de X tamanho, com quanto que vocês têm que fazer esse half square. Se preciso um half square desse tamanho, então com qual medida que eu vou cortar os tecidos? Tá ali, bem tranquilo. Então, voltando ali, é isso. É por isso que é importante a gente saber a questão dos fios, né? Como que esse fio trabalha ali. E aí que é a questão de a gente costurar. Quando a gente costura, e se você está cortando, gente, triângulo por triângulo e unindo os triângulos, você vai sentir essa dificuldade. Sabe o que vocês fazem, gente? Sempre vocês fazem essa experiência. Pega o tecido de vocês, estica ali e vê como é que é. Corta triângulo por triângulo. Quando vocês cortam o triângulo, dá uma esticada, vê como é que fica. Sempre vocês experimentem aquilo que vocês estão ouvindo, aquilo que vocês... É bom a gente confirmar e ver como é que funciona, tá? Isso é com relação aos blocos. Quando eu comentei para vocês que pode haver unidades que estão realmente no enviesado e tenha que costurar, é só você ter uma destreza. Existem algumas dicas que a gente coloca, né? Para que você possa costurar de forma, ficar uma costura melhor, mais retinha. Alfinetando, né? Ou vocês engomam os tecidos. Engomar o tecido ajuda muito, principalmente nos casos onde a gente tenha que costurar as unidades ou algo que está no fio enviesado, né? E uma dica que eu digo para engomar é o seguinte: quando vocês vão cortar as unidades, e seja elas tamanho menores, vocês sempre engomam o tecido do início. Você vai começar a cortar, então, por exemplo, você vai pegar 30 centímetros, 40 centímetros, e desse tecido você vai cortar várias unidades, né, de um formato que vai ficar enviesado. Engoma esse tecido 30 centímetros, 40 centímetros. Não faça o quê? Não corte para depois engomar pedaços e pedaços, porque, claro, né, o engomar pode fazer com que os fios fiquem mais, enxuguem mais, e aí pode alterar o tamanho. Então, eu sempre passo, engomo o tecido, onde eu quero que o meu corte fique mais preciso e que me ajude na costura, um tecido numa metragem maior, e aí depois eu vou cortando. E vocês já repararam que quando você tem um tecido engomado, né? Quanto mais você manuseia esse tecido, e isso que eu quero dizer o quê? Você já corta, aí vai na máquina, aí você fala assim, essa costura não ficou boa, vou desmanchar. Aí passa um ferro naquele pedaço, naquela pedaço que você cortou, volta para a máquina, isso vai acontecendo o quê? O líquido da goma, o engomado, vai saindo, e você vai perdendo, aí aquele tecido já não fica tão firme, já fica um pouquinho. Então, toda essa questão assim, que a gente meça 2 vezes, corte uma vez, todas essas dicas é importante quando você já está com o tecido engomado, na hora de costurar, porque se você começar a manusear muito o tecido que está engomado, ele vai começar a perder aquela estrutura e a função que você queria para que ela ficasse mais firme, você não vai ter mais, né? Mas essas são algumas estratégias para vocês costurarem. Não quero dizer que não dá para costurar, eu só quero dizer para vocês a importância desses fios na construção do bloco, na execução da costura, né? E do quilt. Por que quilt? Eu vou mostrar para vocês. Deixa eu ver, acho que eu vou mostrar aqui, só um minutinho, vou pegar ali. Volto aqui. Quando eu falo que também no momento do estilo do quilt, da hora de você construir um quilt,
você entender desses fios, o que eu quero dizer? Sabem aqueles quilts que o bloco, né? Vamos dizer que a pessoa fez um bloco de estrela, ela não vai pôr o bloco, um caminho de mesa, tá? Pensa num caminho de mesa, num trilho de mesa, existe quilts, colchas, tá? Onde o bloco ela não vai pôr nessa posição no quilt ou no trilho. Ela vai virar o bloco e vai pôr assim, ó. Nesse sentido assim, que a gente fala de on point. Ela vai formar o quilt dela, a colcha, né, o topo ou o trilho, o caminho de mesa, com os blocos em pontas, nessa posição e não assim. Aí, o que ela faz? Aí tem, né, aí vem um outro bloco aqui, né, nessa em ponta aqui, e forma um triângulo aqui, certo? Aí ela vai colocar um triângulo aqui, né, ela coloca outro triângulo para formar um trilho de mesa, ou no quilt, numa colcha, sabe quando fica na borda, os triângulos? Esse triângulo que é o perigo. Esse triângulo aqui, da forma como que ela cortou e formou esse triângulo, que corre o perigo. Porque se ela cortou, pegou para colocar um triângulo aqui, ela fez o triângulo a partir de um quadrado, tá? Um quadrado e cortou na diagonal, certo? E aí colocou o lado do fio reto aqui e aqui ficou o fio enviesado. Esse é o problema na hora de colocar a borda, na hora de colocar... vai ter borda, né? Vai ter um entremeio. Ali já começa um problema. Porque se nessa parte ela deixou o fio enviesado, ele vai esticar. E como é que você pode travar isso daí? Quem fez o meu curso de patchwork, gente, não é porque eu estou fazendo a propaganda, mas quem fez o meu curso, a arte do quilt, eles sabem disso. É como montar um quilt que tenha borda entre meios, né? Para não ficar embabado. O que eu falava embabado? Por quê? Porque eu presto serviço de quilt e eu já peguei, não poucas, né? Vários trabalhos de colchas onde existe esse estilo de quilt do bloco sendo em ponta e aí você tem a borda. Quando você vai começar a quiltar, quando você arma na máquina e você vai girando aquilo e você vê que está embabando e começa a atrapalhar o seu quilting. Por quê? Porque a borda dela está muito mais comprida do que o centro daquele quilt. E é por causa disso. Foi no momento de que quando ela encaixou isso, com certeza essas bordas, essa parte ali do bloco, onde tem esse triângulo aqui, né? Foi um fio enviesado, ela simplesmente vai esticando, vai abrindo e ela precisa alcançar com a borda. E como é que a gente faz isso? Como é que a gente faz a correção? Qual que é a maneira correta de colocar, mesmo com o fio enviesado, né? Isso é uma outra, eu teria que fazer um outro vídeo para explicar isso para vocês. Então, o correto, mais assim, uma maneira de você, quando você tem uma peça on point, né? Que os blocos ficam assim, você vai colocar um triângulo, é você não pegar um quadrado e dividir ele em 2 triângulos. É você pegar um quadrado e dividir em 4 triângulos. Entendeu? Quando vocês cortam 2 diagonais, e aí você vai pegar o triângulo, porque você vai formar 4, daí você vira, onde aqui vai ficar o reto e aqui o enviesado. Fica mais fácil você emendar o enviesado aqui, mas pelo menos aqui vai ficar tudo no fio reto. Vocês conseguiram entender? Vocês entenderam isso? A importância disso, gente?
que vai assim, não é só a questão, eu sei o que é fio reto, fio enviesado, e que para fazer acabamento em acabamento onde há curvas assim, a gente é melhor fazer no enviesado. Não é só isso, gente, é importante na construção do bloco, na costura da gente, isso facilita, é importante na construção das colchas, dos quilts, do patchwork, ok? Eu espero que vocês tenham entendido. Ali no meu... Então, eu vou deixar aqui o blog para vocês adquirirem esse material aqui, o PDF, só baixar, da tabela de como fazer o Half Square Triangles e o Flying Geese. E já vou aproveitar. A questão, já vou aproveitar e vou comentar do curso de polegadas, né? Vocês viram como é legal. Uma das coisas que eu acho muito bacana é você desenvolver essas unidades de várias unidades de uma vez só. E toda essa tabela, é possível eu conseguir fazer isso por fato assim, dá para fazer em centímetros uma tabela? Dá, só que aí vocês têm que, eu sei em polegadas, né? Isso facilita muito a gente poder fazer vários blocos de vários tamanhos, porque eu já tenho essas medidas em polegadas, né? Então eu sei com qual tamanho do tecido A, tecido B eu preciso cortar para que eu consiga fazer um half square ou um flying geese desse tamanho. E aí, tudo em polegadas. Se vocês querem aprender, querem fazer as colchas, os patchwork em polegadas, mas não domina muito bem a polegada, existe o meu curso básico de polegadas, ele é bem completo e eu digo para vocês, ele não é longo, ele é curto, mas eu garanto que vocês vão entender como que usar réguas, as medidas em polegadas, né? E no final a gente acaba fazendo, não sei se vocês conseguem ver aqui, um pegador, uma peça pequena, tá? Para que realmente vocês possam colocar aquilo que vocês entenderem em polegadas e desenvolver uma peça. Mas esse curso não tem só isso, tem informações assim, tem um pouco da cultura do quilt, né? De onde vem um pouco de história, que eu acho muito importante a gente saber. Há um pouco a história disso, por trás disso, que faz todo sentido. Porque que eu tenho preferência em fazer quilts, patchwork, como vocês chamam aqui, do que costura criativa. Então, saber um pouquinho dessa história, saber um pouquinho da função, do que né, envolve um trabalho, uma peça como o quilt. Isso tudo no curso básico de polegadas, que eu vou deixar aqui também, caso vocês queiram aprender a fazer em polegadas. E vocês que já sabem mexer em polegadas e queiram realmente fazer quilts, aprender como fazer colchas e mantas com tantas técnicas, existe o meu curso de patchwork, que é a arte do quilt, onde vocês vão aprender as 4 técnicas mais importantes. Técnica de foundation. Se eu disser para vocês, Tânia, você tem algum curso para ensinar a fazer foundation? É nesse curso. Eu não tenho mais nenhum outro curso. É lá que vocês vão aprender. E com esse curso, aprendendo essa técnica, vocês vão conseguir fazer qualquer outro trabalho ou projeto que tenha foundation. Porque ela simplesmente é parecido. É igual. Aí vocês vão aprender foundation, vai aprender a costurar em curvas, que é o caminho do bêbado, vai aprender a costura retas de log cabin, que existe uma maneira que realmente fique correta a medida com a tal margem escassa, que é um pouquinho diferente de 1/4 de polegada. O que é isso? O que significa? Quando que a gente utiliza essa margem? A gente utiliza principalmente em costuras com tiras, como o log cabin. Vocês vão aprender outra técnica que é o nosso tradicional, como fazer um half square triangles, né? Tudo isso dentro desse curso, além da toda a parte de quilting. O quilting básico, toda a informação básica de como você pode quiltar a sua própria peça, desde o início até o acabamento. Então esse curso também, eu vou deixar aqui o link. Ele é um curso onde eu abro turmas, a entrega é diferente, eu acompanho
cada aluna, eu acompanho vocês na execução desse curso, e aí a gente, na próxima, vocês colocando ali o nome, se vocês tiverem interesse, vocês ficam em lista de espera, e aí aguardando as informações de quando eu vou abrir a próxima turma, ok? Gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo a respeito do fios. Eu acho muito importante, né, a gente entender melhor sobre essas coisas. E a questão, sabe, daquele dilema, eu corto ou eu rasgo o tecido? Ela tem a ver com a questão desses fios. Né? É um dilema porque muitas pessoas acham que o correto é cortar, muitas pessoas acham que o correto é rasgar. Eu tenho uma opinião, inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal do YouTube, onde eu mostro para vocês como que eu faço quando aquele tecido foi rasgado, como que eu faço a correção. Ela tem a ver, tá tudo a ver com a questão do fio do tecido. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Compartilhe com mais pessoas, compartilhe com as outras pessoas, suas amigas, que informação é muito bom a gente ter. Quando a gente tem informações, é aquilo, né? Muitas coisas se abrem, fica tudo muito mais fácil de entender, faz todo sentido certas coisas. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal do YouTube. Até lá, tchau!